Elisa, onde parei? Ah, sim, na parte em que eu era exilada do Reino Solar e eu perdi o meu direito de herdar o trono. Eu estava preocupada e triste. Ao mesmo tempo, eu sabia que sentiria muitas saudades da minha mãe e dos meus irmãos e que já não poderia mais protegê-los do meu pai e da minha irmã. Além disso, eu havia acabado de perder Ana da pior forma possível. O luto me fez sentir ainda mais vazia, e o vazio é algo bem triste. Eu até pensei em desistir de tudo para finalmente me juntar a Ana, e decidi fazer isso após curtir a maior noitada da minha vida. Eu havia levado as joias que eu daria para Ana para o exílio e as usaria para pagar todos os meus últimos caprichos, se elas não me deixariam feliz, e embelezar ainda mais a mulher que eu amava. Pelo menos que me alegrassem um pouco com a festa que elas pagariam. Decidi fazer a grande festa final, longe do reino solar, pois ao final dela eu deixaria esta vida e não queria que a minha mãe e meus irmãos soubessem do modo como eu morreria. Eu desejava continuar a poupá-los como eu sempre fiz. Eu sei que não se orgulhariam de mim se eu escolhesse deixar de existir, mas a dor era tanta que eu estava desesperada para eliminá-la, disposta a acabar comigo mesmo para que ela acabasse. Eu não desejava viver em um mundo sem Ana. Entrei em um navio e parti para o reino distante, do outro lado do oceano, o reino da chuva. Apesar de já ter se espalhado a notícia de que era uma exilada acusada de atrair o reino solar, a fofoca que predominou até que fui expulsa por ser lésbica e não desmenti isso, porque no fundo era verdade. Se eu não amasse tanto as mulheres, o meu pai não teria acabado com o meu primeiro amor e eu não teria o atacado. Se eu fosse do jeito que ele queria, eu nem teria sido exilada. Não havia motivos para isso. Então, eu realmente havia sido expulsa por ser lésbica. Se não fosse por Ana, seria por outra, por quem eu me apaixonaria. O desfecho seria o mesmo. Eu era tratada como uma para naquela embarcação, mas ninguém me agrediu, pois eu paguei muito para estar lá. Usei uma das pulseiras de ouro e diamantes para financiar a minha estadia no navio. Por este motivo, o capitão assegurou a minha segurança e o meu conforto, apesar de provavelmente desprezar. Como é fácil comprar as pessoas, basta lhe dar umas boas quantias de dinheiro que elas tratam bem até quem eles odeiam. O dinheiro cobre um mutirão de pecados. Nesse sentido, o meu pai estava certo. Aportei no reino da chuva e fiquei impressionada com a vegetação local e com as pessoas. As árvores eram altíssimas, fortes e verdejantes. Elas estavam por toda parte. Havia um grande rio chegando ao oceano. Pelo menos de onde eu estava, era possível ver isso. As pessoas se vestiam de roupas mais leves, com estampas, e não eram muito altas. Mais tarde, eu aprenderia que cada estampa representava uma família, e os sem estampa eram os marginalizados, aqueles que eram considerados desonrados, expulsos de casa, mulheres que traíram os seus maridos, mulheres que vendiam seus próprios corpos para sobreviver e criminosos. No meu primeiro dia, eu fui a um bairro nobre em busca de um local para fazer a minha última festa. No entanto, quando encontrei uma linda casa em uma belíssima chácara para alugar, o proprietário me olhou de cima a baixo e perguntou onde estava o meu marido. Tentei manter a paciência e disse que não tinha marido. O infeliz indagou por meu pai e informei-lhe que não tinha pai. Eu era uma mulher que tinha dinheiro e poderia pagar pela propriedade por um dia. Quando ouvi que ele não aceitaria negociar com uma estrangeira sozinha, eu saí sem me despedir e lhe mostrei o dedo do meio. Ele ficou lá, parado, sem reação. Não esperava isso de mim e deve ter achado que todas as mulheres de fora do reino de chuvas eram igual a mim. Procurei por algum local que aceitasse meu dinheiro para abrigar a minha última festa na capital do reino das chuvas, Porto Tempestade, mas não fui aceita pelo mesmo motivo. Eu era uma mulher não associada a um homem. O único local que me aceitou foi uma taberna em um bairro pobre. Não era o estabelecimento mais requintado ou luxuoso. Vendia bebidas alcoólicas, tinha fama de ser um lugar onde normalmente tem briga de bêbados e era frequentado pelos alcoólatras pobres, pelos criminosos e pelas mulheres que vendiam seus corpos. O dono realmente não se importava com quem você era, desde que pagasse. Eu até fiz amizade com o dono do bar. Ele se chamava Cláudio.
Tentou me aconselhar antes de eu entrar em uma cilada e também me deu dinheiro para eu poder fugir do reino das chuvas. Quando conheci Cláudio, eu não sabia que estava conhecendo um dos melhores amigos e paguei a farra que aconteceria em um par de brincos de diamantes. Eu havia levado os brincos para um avaliador no mercado ilegal e recebi 3 baús pequenos de moedas de ouro, e com as moedas paguei Cláudio. Os olhos dele brilharam e ele agradeceu-me muito. Eu havia ajudado a pagar as dívidas do seu estabelecimento, do pensionato de sua esposa e ainda sobrava dinheiro. Arrumei-me muito bem para a festa que aconteceria à noite. Não convidei ninguém. Eu não tinha conhecidos em Porto Tempestade e decidi que os meus convidados seriam os frequentadores do estabelecimento. Pelo menos eu faria alguém feliz antes de partir. A noite chegou, adentrei a taverna e anunciei que naquela noite tudo era por minha conta. As pessoas ficaram felizes e brindaram em homenagem a mim. Eu estava bebendo a minha primeira dose de álcool, quando um baldade se aproximou de mim e sentou-se ao meu lado. Ela apresentou-se, peguei uma dose para ela e começamos a conversar. Ela chamava-se Elisa e seria a minha perdição. Eu soube que Elisa vendia o próprio corpo e paguei para ter a minha primeira vez com ela. Imediatamente ela aceitou, pois era amante do dinheiro e eu me apaixonei por ela. Desisti de acabar com a minha vida para poder ficar ao lado de Elisa. Tornei-me a cliente mais assuda e comecei a ter ciúmes dos outros clientes. Cláudio percebeu a minha aproximação com Elisa e alertou-me, dizendo que ela era muito interesseira e me usaria. Eu tentei defendê-la, mas ele falou que não tinha nada contra se apaixonar por mulheres da vida. Algumas delas valorizam o seu amor, porém, Elisa era a que possuía o caráter mais duvidoso entre elas. Não acreditei nas palavras de Cláudio e continuei com meu romance com Elisa. Eu precisava dela para me sentir viva, útil e amada. Ela sabia exatamente o que dizer para que eu ficasse nas suas mãos. No entanto, a existência dos outros clientes dela me incomodava e resolvi que a tiraria dessa vida. Vendi o colar de diamantes no mercado ilícito e, com metade das moedas que consegui, paguei a chefe de Elisa para libertá-la da venda do corpo. A outra metade eu usaria para comprar uma casa para nós e pagar a minha dívida no pensionato da Ieda, esposa do Cláudio. Sim, eu morava no pensionato da Ieda. Paguei a chefe de Elisa para a liberdade da minha amada, quitei a minha dívida com Ieda e levei Elisa para escolher uma casa onde viveríamos juntas. Para a surpresa de 0 pessoas, Elisa escolheu a casa mais cara do bairro onde estávamos. Paguei por ela, sobrou um pouco de dinheiro e eu pensei que finalmente viveria o meu conto de fadas ao lado da mulher que amava, e teria o meu felizes para sempre. Na mesma semana que mudei com Elisa, ela me deixou e ainda roubou todo o dinheiro que tinha sobrado. Desesperada e sem um tostão, procurei por Elisa e a encontrei com um homem. Ela fingiu que não me viu. Eu abordei e ela afirmou que não me conhecia. Nesse instante, o meu coração partiu de novo e fui chorar na taverna do Cláudio. Por curiosidade, resolvi descobrir quem era o homem que havia me roubado. Elisa, e descobri que ele era um rico comerciante e tinha uma loja de tecidos no centro de Porto Tempestade. Decidi vingar-me e, com meu poder, eu incendiei a loja de onde o meu rival tirava o sustento na esperança de que Elisa voltasse para mim. O meu plano não funcionou. Apesar de eu ter acabado com o comércio do infeliz, Elisa não o abandonou para voltar para mim. Devido ao incêndio criminoso que cometi, tive que fugir do reino das chuvas com a ajuda de Cláudio, pois eu não queria ser presa. Dessa forma desastrosa, acabou o meu segundo namoro. Flor, com o meu péssimo término com Elisa, entendi que não deveria implorar para quem não me ama permanecer na minha vida e decidi que eu não passaria a vida implorando por afeto de ex-namorada. A primeira e última vez que fiz isso, cometi um crime e tive que fugir da polícia para não ser presa. Sem contar que Elisa não voltou para mim. Acho que aprendi algo. Eu ainda me esforço para que os meus relacionamentos sejam felizes e duradouros, mas não luto por ex. Se é ex, deve ter um ótimo motivo. Eu me perco pelas minhas paixões. Sim. Permaneço onde não sou mais bem-vinda? Não. Entretanto, eu ainda não aprendi a ser sozinha e continuo a necessitar de um relacionamento para sentir que existo, para tentar escapar do meu vazio. Devo ser viciada em romances. Já vivi 17 namoros, isso já contando com a minha atual namorada. É aquela coisa.
Eu até consigo conquistar quem eu quero, mas eu sou incapaz de fazer as minhas paixões permanecerem do meu lado, e por esse motivo, os meus namoros geralmente duram menos de 2 meses. Felizmente, com Teresa tem sido diferente. Estamos há 5 meses juntas e ela não parece querer me abandonar. Ela diz que eu faço se sentir especial. Isso deve ser bom. Tomara que nosso amor seja realmente eterno, não apenas eterno enquanto dure. Estou cansada dessas eternidades que acabam logo. Mas voltando à minha fuga do Reino das Chuvas, com a ajuda de Cláudio, eu consegui pagar para ser transportado de navio até o Reino das Nuvens, e sobrou um pouco de dinheiro para eu pagar 1 ou 2 dias de estadia em um pensionato barato. Infelizmente, as pessoas do Reino das Nuvens sabiam que eu era estrangeira pelo meu forte sotaque do Reino Solar. Eu estudei o idioma do Reino das Nuvens, mas eu não era proficiente e era possível notar o meu sotaque. Eu entendia o que o pessoal do Reino das Nuvens falava no cotidiano, mas ainda tinha dificuldade com textos acadêmicos e literários. Isso certamente não foi bom para mim na minha busca de emprego. Além disso, eu era uma mulher sem grandes habilidades de limpar, cozinhar e costurar. Assim que aportei no Reino das Nuvens, hospedei-me em um pensionato portuário barato, tentei limpar-me da melhor forma possível. Vesti um dos meus vestidos que ainda estava em boas condições e prendi o meu cabelo em uma trança. Olhei-me no pequeno espelho do meu quarto. Eu parecia terrivelmente certinha, incapaz de dar vexame ou se afundar no álcool. Eu estava pronta para impressionar os meus futuros patrões. Naquele mesmo dia, procurei por ofertas de emprego, tentei convencer as pessoas a me contratarem, porém eu não me encaixava no perfil que elas queriam. Como eles contratariam uma mulher que não é boa, dona de casa? Eu até tentei mostrar as minhas habilidades em outra área, mas me recusaram e ainda me mandaram procurar algo adequado para uma mulher. Quando me pediram para procurar emprego de mulher, perdi a paciência e disse que trabalho de mulher é aquele que a mulher quiser. Saí deixando o silêncio daqueles infelizes para trás. A única coisa boa que conheci, Flor, uma dessas entrevistas. Eu estava lá para tentar ser contratada como babá de uma família rica e dessa vez eu tinha mais experiência na área, pois cuidei bastante dos meus irmãos mais novos. Eu sabia cantar canções de ninar, brincar, contar histórias sempre, checar a febre, quais eram os chás indicados para algumas enfermidades comuns em crianças, fazer curativos em ferimentos, convencer as crianças a comer vegetais e eu geralmente era bastante ativa a quem eu cuidava. Todas essas habilidades acabaram sendo adquiridas, principalmente enquanto eu cuidei de Virgílio. Acho que as babás pensavam que seria mãe algum dia e seria bom eu aprender a cuidar de crianças. Apesar das minhas habilidades, não fui contratada para ser estrangeira e também anormalmente alta e forte. Ouvi que eu era intimidadora pelo porte físico e que eu machucaria as crianças que eu cuidaria. Deixei a entrevista sem nem me despedir, pois eu havia acabado de ouvir muita besteira e tinha dó daquela menina que seria criada por péssimos pais, criada para ser uma preconceituosa. Quando abri a porta, o meu olhar se cruzou com os doces olhos de Flor. Imediatamente, ela me pareceu muito interessante e decidi conhecê-la. Esperei pela Flor do lado de fora da mansão onde fizemos entrevistas. Fingi que esbarrei acidentalmente nela para que pudéssemos iniciar uma conversa, e isso funcionou. Eu ainda me lembro. Flor se desculpando, eu aceitando as desculpas e me apresentando. Então ela se lembrou de ter me visto na mansão e perguntou o que eu fazia lá. Respondi que eu estava procurando por trabalho. Eu tentei ser contratada como babá. Flor me olhou com piedade e disse que ela tinha conseguido ficar com o cargo. Desejou-me sorte para encontrar um emprego e me chamou para almoçar em um restaurante barato. Eu disse que não poderia acompanhá-la, pois eu estava sem dinheiro e não seria capaz de pagar pela refeição. Flor deve ter sentido ainda mais pena de mim. Insistiu para que eu almoçasse com ela e disse que pagaria pela minha refeição. Fiquei feliz e prontamente aceitei, mais pela ótima companhia de que pelo almoço grátis. Flor era muito amigável, gentil, generosa, preocupada com a família e trabalhadora. Mais uma vez me apaixonei. Pelo menos desta vez eu não amava, não me via apenas como uma boa cliente. Penalizada pela minha situação, mulher estrangeira, com pouco dinheiro,
Flor chamou a dona do restaurante e conseguiu convencê-la a me contratar para servir as mesas. Por consideração à Flor, fui contratada e consegui morar no pensionato onde eu havia me hospedado. Como eu tinha um bom equilíbrio e era rápida, desempenhei bem este emprego, ou seja, não fui demitida e tinha tudo para tentar recomeçar bem a minha nova vida no reino das nuvens. Tornei-me muito amiga de Flor. Eu fazia de tudo para a agradar. Eram pequenos gestos, é verdade, mas foram capazes de conquistar o coração dela. Pelo menos eu acho que conquistou. Ela ficava tão feliz quando eu levava o seu prato preferido no trabalho dela, ou quando eu a presenteei com sua flor favorita, no seu aniversário de 19 anos. Tínhamos boas conversas. Eu até me esforçava para esconder o meu vício em álcool dela para não desapontá-la. Eu não queria perdê-la, mas ainda me sentia vazia e isso me levava a tentar afogar o vazio com o álcool. Lembro que passamos o meu aniversário juntos, comemorando onde eu trabalhava e ela me presenteou com uma manta que ela mesma fez. Senti-me tão especial que fiquei sem recorrer ao álcool por 2 semanas. 5 meses após nos conhecermos, Flor me chamou para uma conversa séria com os olhos cheios de lágrimas. Preocupei-me e imediatamente fomos conversar em um lugar mais reservado. Flor me contou que me amava e disse que me entenderia se eu não me afastasse dela. Eu disse que eu jamais me afastaria dela, porque eu também a amava, e com um beijo iniciamos o nosso namoro. Tivemos de namorar escondidas, pois a família dela não aceitaria o nosso relacionamento, e os patrões dela também não veriam com bons olhos uma babá que namora mulheres. Foi um namoro tranquilo. Eram raras as minhas crises de ciúmes, embora eu ainda tivesse me controlar muito para não externar as minhas frequentes mudanças de humor. Eu definitivamente não queria perder a minha Flor. Tudo parecia correr bem. Nós tínhamos emprego e nos amávamos. No entanto, o pai da Flor estragou tudo. O início da perdição. Como eu havia escrito, tudo parecia bem até o pai da Flor estragar tudo. Quem era o pai da minha terceira namorada? Vou responder isso. O pai de Flor era um desempregado chamado Tadeu, que gastava boa parte do dinheiro da família dele em jogos e apostas. Tadeu era um viciado em jogos e havia perdido muito com isso. Flor me contou que o seu pai se entregou aos jogos após a morte da mãe dele. Era o jeito dele enfrentar o luto. Eu o achava fraco, até a desprezava para ser sincera. No entanto, eu não conseguia perceber que eu era muito melhor do que ele. Eu também tinha um vício a me destruir. Eu também não lidei bem com a dor e não poderia julgá-lo por cometer os mesmos erros que eu. Inclusive, também tive muitas perdas devido ao meu amor ao álcool. Ou melhor, amei o álcool porque ele me permitia afogar as mágoas e expressar o ódio que eu sentia em relação a mim mesma. Acho que eu me detestava muito. Essa é a única explicação para eu ter tomado decisões tão destrutivas. Talvez os ciúmes que senti possam ser manifestação do medo que eu sentia de quem quer que estivesse ao meu lado também me odiasse e acabasse me abandonando. De qualquer modo, também errei muito e tenho muitos arrependimentos. Voltando ao Tadeu, ele havia ido longe demais desta vez. O que o pai de Flor havia feito? Ele apostou o casebre onde viviam com a família e adivinhou o que aconteceu? Ele perdeu e condenou toda a sua família a viver na rua. Eu soube através de Flor que Tadeu perdeu a casa da família e que condenou ele mesmo, Flor e outras 5 pessoas a se tornar sem teto. Ainda me lembro daqueles olhos tão gentis, inundados por lágrimas, quando descobri o motivo de tanta tristeza. Resolvi resolver pessoalmente o problema. Larguei o que estava fazendo no trabalho, deixei um aviso e fui confrontar Tadeu. Eu já sabia onde Flor morava. Fui à casa dela e me deparei com Tadeu chorando desesperado. Falei para ele engolir o choro, pois eu soube que ele já havia prejudicado muito a sua família e eu estava lá para resolver as coisas tentando negociar com quem ganhou a casa no jogo. Ele parou de chorar e me olhou como se eu fosse louca. Após alguns segundos de silêncio, ele me contou que havia perdido o casebre para o líder do maior grupo de criminosos daquela cidade. Para o espanto dele, indaguei onde eu encontraria o perigoso bandido. Tadeu me informou que o criminoso vivia em um casarão daquele mesmo bairro e que o primo de Tadeu poderia me levar até lá em segurança, pois ele trabalhava para o bandido.
O criminoso que eu confrontaria se chamava Rodrigo, mas era conhecido como Gigante, devido à sua estrutura e força. Não me intimidei e fui conversar com o gigante. O primo do Tadeu me levou até onde o casarão do gigante e só me deixaram entrar, pois eu estava acompanhada de um dos capangas mais fiéis do bandido. Gigante não arriscaria sua posição entre os criminosos apenas por uma mulher bonita ou por um parente responsável. Fui conduzida até o escritório do chefe dos criminosos. Ao entrar lá, vi um homem forte da minha altura. Ele usava cabelos e barba negra. Era o Rodrigo e me recebeu com: "O que uma garçonete tão bonita faz aqui? Não sabe que é perigoso?" Eu ainda estava com a roupa que usava para o trabalho. Senti o sangue ferver. Quase comecei uma briga ali mesmo e só não o agredi porque eu estava lá para resolver a situação de Flor. Eu precisava convencê-lo a devolver a casa da minha namorada, porque eu não conseguiria pagar para abrigar a família dela com o que eu ganhava servindo às mesas. Então, respirei fundo e pedi para ele devolver a casa para Tadeu. O infeliz me disse que jogo era jogo e ele havia perdido, mas como ele gostou de mim, eu poderia recuperar o casebre de 3 formas: pagando pela casa, tornando-me sua namorada ou roubando as moedas de ouro da família Ferreira. Considerando que eu não tinha dinheiro para pagar pelo casebre e que eu não estava disposta a me entregar para Rodrigo, preferi roubar os Ferreira mesmo sendo a opção mais arriscada. Informei a minha escolha ao gigante e ele ficou surpreso. Falou que eu era corajosa e me perguntou o que me levava a acreditar que conseguiria fazer algo que nenhum dos seus capangas foi capaz. Respondi que eu precisava fazer isso e eu apenas faria o necessário. Ele gostou da minha resposta e fizemos um acordo. Eu traria para Gigante um pequeno baú repleto de moedas de ouro e ele devolveria a casa de Tadeu. Voltei para o pensionato arrasada, pois antes de Tadeu perder a própria casa no jogo, eu estava com um emprego honesto, tinha uma boa namorada, estava conseguindo controlar os meus ciúmes para não acabar com um namoro feliz e bebia menos, e sabia que me tornei uma fora de lei a partir do momento em que fiz um acordo com o gigante. Mas fiz isso porque não aguentaria ver Flor sem uma casa por voltar após um dia cansativo de trabalho. Eu sabia que entrei em um caminho sem volta, pelo menos dizem que não tem volta. Não bebi antes para não falhar no roubo. Eu simplesmente não poderia me dar ao luxo de falhar. Vesti roupas escuras para me camuflar na escuridão da noite e ocultei o meu rosto com uma máscara escura. Eu queria ficar o mais imperceptível possível e também não desejava ser reconhecida. Eu não tinha orgulho do que estava fazendo. Naquela noite fui à fazenda dos Ferreiras. Roubei um baú de moedas de ouro, mas fui confrontada pelos jagunços do local. Eram 7 e me cercaram. Eu preferia ter fugido sem ferir ninguém, porém nem sempre as coisas são como quero e tive de lutar contra eles. Eu era ou eles. Se eles simplesmente me entregassem, Flor ficaria sem casa e coisas horríveis poderiam acontecer comigo. Enfrentei-os com as técnicas de combate que aprendi nas aulas de luta e com o poder da magia de fogo que eu conseguia controlar. Eles vieram para cima com facões, desviei-me dos ataques e roubei 2 facões de alguns deles. Assim que eu me vi com as 2 lâminas na mão, juntei as minhas habilidades de magia e de combate e assim iniciei a dança das lâminas flamejantes. Eu fui a única que saiu viva deste baile letal. Naquela mesma noite, entreguei o baú de ouro para o gigante. Ele ficou impressionado com o meu feito e me pagou com o equivalente a 5 meses do meu salário como garçonete. Como combinado, ele devolveu a casa para Tadeu. No dia seguinte, se espalhou o boato que os Ferreiras haviam sido roubados por um bandido misterioso, e Flor logo soube disso. Quando ela recebeu a notícia de que não corria mais risco de ser despejada, acho que ela começou a desconfiar que eu estava envolvida naquele crime. Afinal, eu não tinha dinheiro para recuperar o casebre e fui conversar com o gigante. Eu só poderia ter conseguido o valor para pagar pelo casebre cometendo aquele roubo. Eu estava trabalhando normalmente, apesar de ter recebido uma grande bronca quando, no almoço, Flor me confrontou e não consegui mentir para ela. Eu realmente não sou tão boa em mentir quanto meu pai e minha irmã. Ao saber do que fiz, Flor começou a chorar e terminou comigo dizendo que me amava, mas não estava disposta a viver ao lado de uma criminosa. Ela saiu da minha vida sem olhar para trás, e eu devo ter sido a sua maior decepção. Deixei o meu emprego de garçonete imediatamente e passei a caçar riquezas e oponentes para quem me pagasse. Eu não acabava com a vida dos outros, apenas capturava e os entregava a quem me contratasse.
Eu não era contratada para tirar vidas. Era mais uma caçadora de recompensas. Não demorou para eu conseguir clientes, pois Gigante me recomendou aos seus aliados. Tornei-me requisitada entre os criminosos e os poderosos e era muito bem paga, mas ainda me sentia muito vazia. Kiara. Entrei para o mundo do crime para salvar a casa da minha namorada e acabei perdendo não apenas quem eu amava, mas também a oportunidade de ter uma vida considerada honesta. Mas o que eu deveria fazer? Deixar Flor vivendo na rua? Como eu poderia ter feito diferente? De qualquer modo, tentei ao máximo fugir da solidão ao lado de Flor. Porém, acabei sozinha novamente, para o meu desespero. Eu simplesmente não aguento estar a sós comigo mesma. É como se a minha vida não tivesse sentido sem alguém a quem me dedicar ao meu lado. Eu preciso dos meus amores para existir. Por esse motivo, devo ter tido tantos. Às vezes tenho a impressão de que não sei quem sou, sem estar me relacionando com alguém. Sou sempre a amiga, a irmã ou a namorada de alguém. Nunca sou apenas uma Rafaela solitária. Tornei-me caçadora de recompensas, por assim dizer. Passei a viajar muito e ganhei muito dinheiro com essa atividade. Alguns diriam que tive tudo, mas ainda me sentia tão vazia e acabei bebendo bastante nos dias de folga. Enquanto eu me entregava ao álcool, eu chorava pelas lembranças de todos que amei e como os perdi. Enquanto eu estava bêbada, eu não conseguia esconder a minha fragilidade. Entretanto, a minha tristeza tem a incrível habilidade de se transformar em raiva rapidamente. Isso já me rendeu algumas brigas e acabei ficando ainda melhor em lutar. Ser caçadora de recompensa fez com que eu vivesse uma vida nômade, sempre atrás de quem pagasse mais pelos meus serviços. Além disso, também acabei aprimorando as minhas habilidades de combate e de magia, treinando enquanto eu estava sóbria. Fazia um mês que eu havia terminado com Flor quando conheci Kiara. Era uma noite fria e eu estava indo para uma taverna no norte do Reino das Nuvens para me consolar no álcool. Eu ainda estava sóbria quando avistei um grupo de 5 delinquentes cercando uma moça. Senti que ela corria perigo e me aproximei deles. Quando eu estava mais próxima, ouvi a mulher implorando para não a machucarem e eles riam. Percebi a urgência de salvá-la e corri até eles. Indaguei o que estava acontecendo. Eles me responderam para eu ficar fora de assuntos que não me diziam a respeito. Com o meu poder, fiz um paredão de fogo entre eles e a moça para protegê-la. Eles me olharam com ódio e começaram a me atacar. Um deles era um bruxo. Mas mesmo assim o grupo foi muito fácil de derrotar, e ao final da luta eles fugiram para salvarem as suas vidas. Desfiz o paredão de fogo e a moça se aproximou de mim para me agradecer por salvar a sua vida. Perguntei quem ela era, o que aconteceu e onde morava para eu poder acompanhá-la, para que voltasse em segurança para o seu lar. Ainda muito grata, ela me respondeu que se chamava Kiara. Era uma mulher que tinha que vender o próprio corpo para sobreviver a eles queriam matá-la, pelo simples fato que eles acreditavam que pessoas como ela não deveriam existir. Abracei, ela começou a chorar e me contou que fazia muito tempo que ninguém a abraçava daquele jeito. A vida na noite era muito dura, principalmente para quem nasceu em um corpo que lhe era uma prisão. Kiara me contou que nasceu Marcos. Desde cedo percebeu que era uma mulher e ser uma mulher presa em um corpo masculino lhe causou muitos sofrimentos. Kiara contou que era uma mulher trans, porque ela queria ser verdadeira com quem a salvou e a acolheu. Após me contar quem ela era, eu a vi se afastar. Acho que ela pensou que eu também a rejeitaria. Então, chamei e perguntei quanto valia a noite dela. Com uma expressão de quem estava confusa, ela respondeu que valia 5 moedas de prata. Paguei e conversamos a noite toda. Kiara e eu tínhamos muito em comum. Ela era uma ótima companhia e quando eu conversava com ela, eu nem ingeri álcool. Infelizmente, amanheceu e acompanhei até o local onde ela vivia. Kiara e outras garotas, na mesma situação que ela, viviam em um casarão que já conheceu dias melhores. A chefe de Kiara estava esperando furiosa e quase lhe deu um tapa na cara. Só se segurou ao ver o dinheiro e quando percebeu que eu estava junto de Kiara,
Naquele instante, percebi que Kiara era muito maltratada pela sua chefe e decidi resolver isso. Perguntei quanto a chefe queria para que Kiara não precisasse pagar mais nada a ela. A senhora exigiu uma pequena fortuna e eu paguei. Eu e Kiara deixamos aquele lugar e fomos para uma padaria lá perto. Kiara parecia feliz e preocupada. Ela estava feliz por ter se libertado de quem não a tratava bem, mas se preocupava em como se sustentaria. Kiara me contou o que a afligia. Eu disse que não precisava se preocupar, pois a partir daquele dia ela seria minha assistente, se ela quisesse. Imediatamente ela aceitou trabalhar comigo, pois estava cansada de vender o corpo e temia a retaliação daqueles bandidos que queriam eliminá-la. Naquele mesmo dia, eu e Kiara partimos do reino das nuvens e fomos para o reino da areia, onde poderíamos buscar uma nova missão. Eu ainda não havia percebido, mas em pouco tempo acabaríamos nos apaixonando e eu estragaria tudo. Como eu não me apaixonaria por Kiara, ela era muito legal, importava-se demais comigo. Fazíamos os lençóis ferver enquanto estávamos juntas e ela era linda. Ainda deve continuar belíssima. Kiara possuía um lindo cabelo preto, olhos pretos, pele dourada e era alta. Sem contar que ela se vestia muito bem e é a melhor maquiadora que conheci. Ao contrário de mim, Kiara conseguiu mudar de vida e hoje vive como uma mulher honesta. Como destruir a minha família? Como eu havia dito, eu me apaixonei por Kiara e tentei conquistá-la mesmo já esperando que ela não me amasse de volta. Eu acreditava que Kiara gostava apenas de homens. Enquanto nós não nos tornamos namoradas, partimos em várias missões para caçar tesouros e juntamos uma fortuna. Éramos imbatíveis e inseparáveis. Apenas uma coisa me entristecia. A tristeza de Kiara a se olhar no espelho pela manhã antes de se arrumar. Se eu pudesse, eu ajudava a se parecer mais com que a mulher que é, mas nunca fui boa com magias relacionadas à aparência, e o meu cabelo é testemunha disso. Eu já tentei fazer uma mudança simples, mudar a cor do meu cabelo para verde com um encantamento, mas não consegui e depois disso fiquei tão ocupada em ser uma caçadora de recompensas e aprimorar as magias úteis para os meus propósitos que ainda não sou boa com esse tipo de magia. Enquanto Kiara não se declarou para mim, ela percebeu que era um pedaço de péssimo caminho, mas não fugiu enquanto era tempo. Envolveu-se com o mais doce dos seus pesadelos e ainda teve esperança de que acabaríamos bem. Não posso julgá-la. Eu também acredito que todo amor que eu tenho vai ser eterno, mesmo depois de eu conseguir estragar tantos relacionamentos. Enfim, percebi que Kiara era uma mulher muito boa e que tinha muito em comum comigo. Ela também nasceu em uma família onde viveu o seu próprio inferno. Foi expulsa de casa e teve dificuldade para arranjar um trabalho honesto. Eu só consegui ser uma garçonete graças à recomendação de Flor. Por mim mesma, eu acabaria sendo marginalizada. Embora Kiara, por ser mulher trans, deve ter sofrido ainda mais preconceito do que eu. Kiara pode ter uma vida parecida com a das outras mulheres. Esse era o sonho dela. Sinceramente, não sei o que ela viu em mim, nem sei como ela me suportou por tanto tempo. Kiara é boa demais para mim e graças a ela eu quase saí da vida do crime e das tabernas. Eu não soube aproveitar a oportunidade que a vida me deu de permanecer ao lado de Kiara. Ela amou-me mais do que eu amei. Um mês e meio após estarmos juntos nas caçadas às riquezas, nós estávamos vendo o pôr do sol em uma praia quando ela falou que tinha algo importante para me dizer. Eu nem suspeitava que ela gostava de mim, então achei que ela iria me abandonar e comecei a chorar, a pedir desculpa por qualquer coisa errada que eu tinha feito e implorei para que ela permanecesse ao meu lado, pois ela era tudo para mim. Kiara teve que me acalmar e disse que se eu quisesse, ela não iria embora. Muito pelo contrário, ela gostava de ficar mais próxima de mim. Kiara confessou que me amava, mas não disse antes por ter medo de rejeição, pois ela era uma mulher trans. Respondi que eu também a amava e que não me declarei antes por medo da rejeição. Rimos e depois nos beijamos. No dia seguinte, pedi a Kiara em namoro e ela aceitou ser a minha namorada. Lembro-me da felicidade estampada no rosto de Kiara. Pela primeira vez na vida, ela era a namorada. Ela era o relacionamento oficial de alguém.
Ela era mais do que alguns instantes de prazer. Sim, eu fui a primeira namorada de Kiara. Kiara foi a primeira mulher trans com quem fiquei e relacionei-me romanticamente. Estaríamos juntas até hoje se eu não tivesse estragado tudo com ciúmes e álcool. Kiara era muito linda e percebia os olhares desejosos que ela recebia. Isso tirava-me do sério e eu acabava indo brigar com quem insistia em olhar para minha namorada. Muitas vezes Kiara teve que me impedir de agredir os outros por ciúmes. Então eu me frustrava com essas situações e afogava as minhas mágoas no álcool. Algumas vezes Kiara teve que me buscar na taverna, pois o estabelecimento estava para fechar e eu não queria sair. Fiz Kiara passar por inúmeras situações constrangedoras e hoje tenho vergonha disso. Eu ainda me lembro dela me perguntar o motivo de tantos ciúmes. Eu apenas chorar como uma criança. Ela acariciou meus cabelos e falou que não me deixará ainda por amar demais. Porém, eu não estava bem e precisava de ajuda. Naquela noite choramos juntas. Ela por sofrer demais comigo e eu por medo de perdê-la. Apesar de todos os conflitos que eu causava e ela tentava contornar, ainda tínhamos muito fogo e amor não nos faltava. No início foi mais difícil. Ela estava com vergonha do próprio corpo e eu nunca havia tocado daquele jeito o corpo de uma mulher trans. Mas superamos esses desafios e não demoramos para ter ótimas relações. Em 4 meses juntas, após dias de enjoos enquanto eu cumpri uma missão e grande atraso da menstruação, descobri que eu seria mãe e fiquei desesperada. Eu não esperava nem planejava isso. Contei o ocorrido para a Kiara e ela ficou mais feliz com a notícia, pois ela sempre desejou ter filhos. Eu e Kiara decidimos para com a vida perigosa que levávamos para o bem das crianças. Compramos um pequeno estabelecimento, alguns tecidos e começamos a vender tecidos em uma cidadezinha do Reino das Águas que tinha lindas praias. Inicialmente foi difícil, pois Kiara não falava o idioma local e eu tive que ensiná-la. Começamos a viver como comerciantes de tecido. Kiara estava muito feliz com isso quanto a mim. Eu sentia-me entediada, sentia a falta dos risos de ser caçadora de recompensas, e só estava fazendo isso por saber que era o certo a fazer para minha criança. No entanto, a mudança de profissão nem foi a pior parte da minha gravidez. Eu sentia-me muito feia com as mudanças do meu corpo, apesar de sempre ouvir de Kiara que eu estava linda. Eu sentia ainda mais ciúmes de Kiara, e só não obrigava por medo de perder o bebê, e ainda por cima eu sentia a falta do álcool. Kiara fez o melhor para ser uma boa namorada e ajudar-me com a gestação. Mas isso não foi o suficiente para mim. Nada consegue ser o suficiente para mim. A gravidez foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Apesar disso, eu já amava demais quem estava se formando dentro de mim, e esse amor adoeceu-me após o parto. Eu prometi a mim mesma que seria diferente dos meus pais e não traria ninguém ao mundo para sofrer tanto quanto sofri. Eu o amaria e seria amada. Eu tinha esperança de que aquele bebê acabasse com o vazio que eu sentia. Eu já tinha 20 anos quando passei pela maior dor da minha vida. O parto dos meus gêmeos foram horas de dores, horas tendo que respirar e empurrar até que ouvi um choro. Era o meu menino, o meu Eduardo, que havia chegado ao mundo. A parteira percebeu que havia outro bebê, e isso prolongou a minha dor até ouvirmos o choro de outro bebê. Era uma menina, era Isabel. Fiquei tão feliz. Eles me amariam e nunca me abandonariam. Eu tinha uma namorada linda, um comércio, uma casa e 2 filhos tão belos quanto Kiara. Era para eu estar feliz, mas os meus tormentos e os de Kiara pioraram. Amei tanto Eduardo e Isabel que eu tinha medo de perder eles. Por esse motivo, eu preferia ficar vigiando eles o dia inteiro e não deixava ninguém se aproximar deles. Nesse período, perdi muito peso e ganhei grandes olheiras. Kiara mais uma vez tentou me ajudar e contratou uma babá para que eu pudesse descansar. Ela achava que eu não dormia devido ao choro de Eduardo e Isabel. No entanto, o motivo de eu não dormir era a minha obsessão pelos meus filhos. Eu realmente achava que se eu dormisse, alguém os tiraria de mim. Inocentemente, Kiara tentou me ajudar, mas não recebi bem a babá. Na verdade, ataquei a própria mulher, que estava lá para me ajudar a cuidar dos bebês.
Joguei bolas de fogo nela, e só não acertaram porque ela era muito ligeira e eu estava perturbada demais. A babá fugiu e Kiara fez o mesmo com nossos filhos no colo. Comecei a correr atrás dela, pois não deixaria tirarem os meus bebês de mim. Só parei quando vi o olhar da minha namorada. Era o mesmo da minha mãe diante do meu pai. O mesmo medo. Percebi que eu estava sendo igual ao meu pai. Apaguei o fogo da minha casa e depois recorri ao álcool para tentar sentir-me menos pior. Quando retornei, vi Kiara ao lado de uma trouxa de roupas, gelei e o pior aconteceu. Kiara terminou comigo e pediu para eu sair de casa, pois eu era um perigo para os nossos filhos. Infelizmente, ela estava certa. Entretanto, o que mais doeu foi ouvir: Rafa, você foi a luz que mais brilhou na minha vida, mas não consigo mais ficar ao seu lado e te ver se apagar tão rápido. Não quero essa dor para os nossos filhos. Você vai ter que partir. Eu realmente parti em meia madrugada, ainda mais desnorteada do que antes. Graça. Como todos já devem ter percebido, o meu maior talento é destruir a minha própria felicidade. Às vezes eu até tenho ajuda, mas consigo fazer isso sozinha. Basta algumas doses de rum e a possibilidade, talvez imaginária, de eu ser abandonada e pronto, o estrago vai ser feito. Tive que sair da casa onde vivia com Kiara e os meus filhos por ter sido péssima namorada e mãe. Nunca agredi Kiara nem atraí, como meu pai costumava fazer com a minha mãe, mas devo tê-la assustado com os meus ciúmes, a minha agressividade com os outros, a minha vida fora da lei. O meu amor nada soltava pelo álcool e o meu jeito doentio de demonstrar afeto. Sim, Kiara deve ter vivido grandes tormentos ao meu lado e sou culpada por ter feito ela viver o meu próprio inferno ao meu lado. Acho que ela acreditou que, assim como ela, eu estava pronta para as mudanças. Eu a fiz sofrer demais. Não a valorizei enquanto eu a tive ao meu lado. Eu soube disso assim que ela terminou comigo e me expulsou de casa. Não é fácil adivinhar para onde fui após esse término. Fui para a taverna mais próxima. Tentei me enganar dizendo que beberia para me aquecer naquela madrugada gelada. Era mentira, eu bem sabia. Era o vazio de novo. Sempre o vazio. Entretanto, o remorso tornou o álcool amargo demais e não consegui beber tanto quanto eu costumava. Eu apenas fiquei chorando no bar até o amanhecer e desta vez só não fui expulsa porque o dono do estabelecimento deve ter ficado com pena de mim. Quando percebi que o sol já despontava anunciando um novo dia, deixei a taverna em busca de alguma pensão onde eu poderia me hospedar. Em meio à minha busca por um abrigo, comecei a refletir sobre como consegui destruir a minha própria vida várias vezes e como tenho errado tanto. Talvez eu fosse até pior do que os meus pais, pois eles nunca precisaram ser afastados dos filhos devido aos ciúmes e ao álcool. Eu era uma perdida e precisava me encontrar para ser boa mãe, irmã e filha. Mergulhada nos meus próprios pensamentos, acabei esbarrando em uma linda mulher que pregava na rua. Desculpei-me e estava pronta para continuar a minha busca por uma pensão quando ouvi aquela doce voz perguntando o motivo de eu estar tão triste. Eu já não aguentava sofrer em solidão e acabei lhe contando sobre como destruir a minha família. Ela olhou ternamente com aqueles olhos profundamente azuis. Apresentou-se. Falou que eu precisava mudar e que ela e a comunidade religiosa, da qual ela fazia parte, me ajudariam. O Deus que ela acreditava faria milagres na minha vida. Bastava me aproximar dele. Senti-me acolhida e caí no canto daquela sereia. O nome dela não poderia ser mais irônico, já que de graça aquela mulher não tinha nada. Vi naquela fé a possibilidade de mudança e de eu me tornar um bom exemplo para os meus filhos. Então juntei-me a uma seita e passei a viver na comunidade desta seita. Graça era a líder inquestionável e divina da fé que ela mesma criou. Durante um mês, eu também acreditei nisso. Acho que permaneci tanto tempo em uma seita porque lá eu também encontrei uma namorada. Graça era uma mulher bonita, agradável, inteligente, atenciosa, principalmente comigo. Eu me perguntava como uma mulher incrível como ela ainda era solteira e 2 semanas depois recebi a resposta através de um beijo enquanto estávamos sozinhas.
Graça ainda estava solteira, porque era lésbica e não sabia se os seus seguidores a aceitariam assim. Eu e Graça nos tornamos namoradas. Pelo menos eu acreditava nisso. No entanto, Graça preferiu não me assumir publicamente, e para me manter ao seu lado, ela me prometeu que mudaria a religião para poder não apenas me assumir, mas também se casar comigo. Esperançosa, esperei pelo dia que eu seria a mulher de venerada líder e permaneci ao lado de alguém que só me usava para ter prazer quando estávamos a sós. Além disso, um velho companheiro me visitou com o início deste romance. Os ciúmes. Comecei a ameaçar as pessoas que eu achava que estavam próximas demais de minha graça. Inclusive, queimei muitas roupas alheias desse modo só para avisar que da próxima vez eles iriam conhecer seu Deus mais cedo. Assim, consegui afastar várias pessoas da seita. Elas tinham mais medo de mim do que da punição divina. Em 2 semanas namorando Graça, espantei metade dos adeptos e ela percebeu que essa debandada tinha a ver comigo. Um dia, Graça me chamou e eu fui ao seu encontro toda feliz. Eu realmente acreditava que ela me daria a notícia que eu esperava. Eu finalmente seria sua esposa reconhecida pelas leis divinas. Entretanto, tudo o que ela fez foi quebrar o meu coração. Ela terminou comigo de forma seca e pediu para eu deixar a comunidade, pois eu havia feito muitos estragos. Questionei o motivo dela ter acabado o nosso relacionamento, não apenas para tentar manter o romance, mas também para saber se ela estava me abandonando para ficar com outra pessoa. Graça me respondeu que amava demais a sua comunidade religiosa para deixá-la correr em perigo com uma presença tão destrutiva quanto a minha. Enquanto ela falava, notei que não perderá sua expressão afável. Percebi a sua frieza e entendi que ela me usou, enquanto eu era conveniente. Eu havia me tornado assustadora demais, e ela me descartou como lixo. Eu fui trocada pela seita e pelo ganho financeiro que ela proporcionava à Graça. Esta era boa em convencer os fiéis a lhe dar todos os seus bens para comprar o seu lugar no paraíso ao lado da líder e dos escolhidos. Graça explorou a fé alheia e também tirou todo o meu dinheiro. Eu não poderia deixar que ela saísse impune. Resolvi me vingar e esperei escondido o momento do dia no qual ela pregava para eu poder realizar o meu objetivo nefasto. No momento da pregação, com o meu poder, incendiei a casa de Graça e fiz com que as chamas consumissem toda a casa rapidamente, pois sabia que precisava ser rápida, já que logo notariam fumaça e o cheiro de queimado e viriam para apagar o fogo. Transformei tudo em cinzas e parti antes que pudessem me ver. Em poucos segundos, incinerei todo o dinheiro que Graça levou meses ou anos para juntar. Sim, eu sabia onde ela guardava o dinheiro que ganhava dos fiéis e não o roubei, porque achei que ver tudo queimado seria pior para ela. Saí daquela comunidade religiosa pior do que entrei, sem dinheiro algum, mas desiludida ainda e preparada para errar ainda mais. Heloísa. Mais uma vez me apaixonei pela pessoa errada e mais uma vez torrei, literalmente, o meu dinheiro nela. Após ser expulsa da seita, eu não tinha mais dinheiro, mas não voltaria para a casa de Kiara para morar de favor. O que ela pensaria de mim? Eu a decepcionaria mais uma vez. Além disso, como eu poderia ajudar na criação dos meus filhos, estando ainda mais furiosa com o mundo, sentindo-me um lixo? Bebendo para esquecer tanta tristeza e sem poder contribuir financeiramente, já que eu não tinha dinheiro e estava desempregada. Eu seria mais um peso para Kiara suportar. Eu precisava conseguir uma renda para pelo menos contribuir com a criação dos meus filhos e quem sabe algum dia ser digna de poder me reaproximar deles. Procurei emprego o dia inteiro, mas não consegui e comecei a me desesperar. Quando eu estava indo implorar por um pouco de comida no mercado da cidade, eu fui reconhecida por um dos meus antigos clientes, e isso mudaria a minha vida para sempre. O senhor me cumprimentou e se aproximou de mim. Ele foi gentil e disse que pagaria um jantar no restaurante mais caro da cidade. Aceitei, assim eu não dormiria com fome naquela noite. Durante a refeição, o homem me contou que em uma ilha no mar proibido havia um grande tesouro que ele queria.
Mas nenhum outro caçador de recompensas se atrevia a ir ali devido aos piratas e eu era a sua última esperança em conseguir o tesouro, ou parte dele, para si. Achei a história interessante, mas eu queria deixar a vida do crime e, inicialmente, não me interessei pela proposta do destino senhor. Quando ele mencionou a recompensa que eu ganharia para conseguir parte daquele tesouro, os meus olhos devem ter brilhado. Eu fiquei muito animada com a possibilidade de usar aquele dinheiro para abrir um comércio e recomeçar a minha vida perto dos meus filhos. Pelo menos, esse era o meu plano. Acabei aceitando caçar o tesouro para aquele homem. Aliás, o nome dele era Lúcio e era um mercador riquíssimo. Ele até comprou um imponente barco e me deixou selecionar a melhor tripulação para a missão. Não consegui convencer muita gente a ir comigo, por isso a tripulação era pequena. No dia em que busquei a tripulação para ir comigo até o tesouro, conheci um tesouro, Heloísa. Heloísa era uma caçadora de recompensas iniciante que entrará nessa carreira para fugir da pobreza. Na hora em que a vi, apaixonei-me pelos seus olhos verdes, cabelos ruivos cacheados e pelas suas inúmeras sardas na sua pele bronzeada. Certamente o fato de eu estar carente após o traumático término com a Graça ajudou a gostar ainda mais de Heloísa. Heloísa aceitará ser parte da tripulação, porque ainda não tinha fama suficiente para que fosse mais contratada. Eu deveria ter sido mais cuidadosa ao escolher os tripulantes do meu navio. Acho que o pagamento financiado por Lúcio acabou atraindo as pessoas erradas. Alguns dias depois, parti com a tripulação em direção ao tesouro. Logo em que entrou no barco, um senhor mais velho chamado Robin me disse que eu deveria tomar muito cuidado com o Bronco, outro tripulante. Como eu estava entediada naquela noite calma, resolvi alongar aquela conversa para ver até onde Robin iria e perguntei qual era o motivo de eu ter que ser prudente em relação ao Bronco. Imediatamente, Robin me contou que o Bronco era um criminoso violento e contumaz. Nem os bandidos gostavam dele. Questionei o idoso sobre como sabia tanto da vida de Bronco e Robin me contou que ouviram muitos boatos e que Bronco era o motivo pelo qual o idoso havia perdido todos os dentes. Achei que Robin estava ou mentindo ou caducando. De qualquer modo, prometi para o senhor ficar de olho no Bronco. Ao ouvir que eu prestaria mais atenção no Bronco, Robin pareceu verdadeiramente aliviado. Ele realmente tinha medo do Bronco. Não demorou muito para o Bronco me causar problemas. Na noite seguinte, eu flagrei ele tentando se aproveitar da Heloísa, e o crime só não se consumou porque eu o impedi. Acabei lutando contra o Bronco e o atirei no mar, causando o seu fim. Toda a tripulação presenciou a minha batalha contra o criminoso e todos torciam a meu favor. Não sei se é pelo ódio que nutriam contra o meu oponente ou por perceberem que eu era mais forte. De qualquer modo, venci, mas não me sentia vitoriosa, pois o remorso de ter sido responsável pelo fim da vida daquele homem me corroía. Não era a primeira vez que eu havia eliminado alguém, mas senti muita culpa e lidei com o remorso dos homicídios do meu jeito. Bebi boa parte do rum do navio e só não me atirei ao mar porque Heloísa me impediu. Acho que naquele dia Heloísa deve ter me agradecido, mas não lembro. Deve ser porque eu me embebedei muito rápido. Nos próximos dias, eu e Heloísa ficamos muito próximas. Eu até me declarei para ela. Infelizmente, não pude namorar com Heloísa, pois ela era hétero e tive de me afastar um pouco dela para sofrer menos. Fiquei triste, mas pelo menos em breve eu estaria triste e rica. Eu não sabia o que me aguardava naquela ilha. A ilha. Aportamos a ilha onde estava o tesouro desejado por Lúcio. O lugar era lindo e se eu pudesse, eu morava lá para sempre, junto com todo mundo que eu amo. A ilha parecia um paraíso perdido no mar com as suas praias de areia branca e macia. Mar de águas tão limpas que era possível ver diversos peixes e corais do local. Lindas flores na restinga. Coqueiros altos com muitos cocos e uma densa e linda floresta verdejante com árvores gigantescas. Era um paraíso, mas me estranhava o fato de ninguém viver por lá. Deveria ter algo de errado, e realmente tinha, mas só descobri isso depois de abandonar a ilha.
Inocentemente seguimos a instrução do mapa que recebi de Lúcio e adentramos a bela ilha. Achei estranho, pois eu acreditava que os piratas seriam o nosso pior problema ali e não avistei nenhum naquele lugar. Ou tinha algo muito terrível naquela ilha, ou os piratas locais eram bastante incompetentes. Quando me vinha à mente a possibilidade destes ladrões do mar terem tão pouca competência para fazer o trabalho deles, uma voz dentro da minha mente gritava: vergonha da profissão. Apesar de eu estar desconfiando de que tinha algo errado com aquele lugar, prossegui junto aos tripulantes na busca pelo tesouro naquela ilha. Após 2 horas andando em meio à selva, encontramos o que procurávamos. Eu me belisquei para ter certeza que eu não estava sonhando ou tendo algum tipo de miragem. Eu nunca havia visto tanta riqueza em um lugar só, nem mesmo na época em que eu era princesa do Reino Solar. Daquela montanha de ouro, prata e pedras preciosas. O que chamou a atenção foi um colar de diamante rosa que resolvi pegá-lo para mim e escondê-lo em um dos bolsos da minha roupa. Sei lá, aquele colar parecia me chamar, como se ele despertasse algum tipo de lembrança, o que é bem estranho, se eu for considerar que nunca havia visto aquela joia antes. Enfim, eu peguei aquele colar para mim e deixei o resto do tesouro para Lúcio. Eu e os tripulantes do navio enchemos 10 baús pequenos com joias de ouro e diamantes e retornamos à embarcação. Nem era noite quando estávamos de volta ao navio e ainda pude ver o lindo pôr do sol enquanto o barco se afastava da ilha. Eu achava que finalmente teria alguma paz na minha vida, pois em pouco tempo eu poderia recomeçar a minha vida e estar mais presente na vida dos meus filhos. Doce ilusão. A realidade foi bem amarga. Naquela mesma noite, os primeiros sintomas de uma doença misteriosa começaram a atormentar todos os tripulantes, menos eu e o Rob. Como eu era uma das poucas saudáveis, tive que cuidar dos enfermos, enquanto Rob guiava o barco. Infelizmente, o máximo de conhecimentos médicos que eu tinha era sobre como cuidar de doenças que normalmente acometiam crianças. E não estava preparada para lidar com algo tão grave. Ainda me lembro daqueles tripulantes ardendo em uma febre estranhamente periódica, sentindo dores pelo corpo, vomitando, emagrecendo muito, tremendo, talvez temessem de medo da inevitável, e envoltos com assustadora palidez. Foi muito tormento até que seus corpos sucumbissem diante da misteriosa enfermidade, ou quem sabe, maldição. Heloísa também pegou a doença e ela partiu em pouco tempo, mas fico feliz que foi comigo que ela passou os seus últimos momentos. Fiz o que pude para salvar a vida de Heloísa, porém não consegui evitar o seu fim. Pelo menos lutei por ela e esse esforço foi reconhecido por Heloísa, que me disse que partiria feliz por ter tido a oportunidade de conhecer uma heroína pessoalmente. Provei para ela que heróis não são apenas personagens de histórias inventadas. Provei que heróis são reais e isso fez o mundo parecer melhor para Heloísa. Ela me agradeceu por ter renovado sua esperança na humanidade e pediu para eu lutar pelos mais fracos por ela, pois ela não teria tanto tempo para fazer isso. Quando percebi que a vida havia abandonado o corpo doente de Heloísa, eu a abracei e permaneci sem conseguir falar durante horas. Eu não falava porque não era capaz de encontrar palavras para expressar tanta dor. Fui acolhida pelo silêncio por Rob em um navio cheio de corpos sem vida. Naquele momento, entendi perfeitamente o motivo que fazia aquela ilha do tesouro ser desabitada. Não era o lar de uma doença terrível e mortal que, por alguma sorte ou azar, não atingiu eu e o Rob. Não sei se essa enfermidade era contraída pela água, pelo ar ou por algum mosquito que vivia ali. Só sei que, mais uma vez, eu era uma sobrevivente e carregava o pesado fardo de quem sobreviveu. Viver em um mundo onde não está mais quem eu amo. Acho que Robin também deve ter passado por isso, pois ele estava triste pelos meus colegas, pelos seus, porém parecia conformado. Conformou-se com a experiência, eu acho. Robin também deve ter perdido vários amigos ao longo da sua vida. Ele era um caçador de recompensas e os seus colegas tendem a perder a vida mais cedo, seja por emboscadas, seja por vícios. Quantos Robins não viu partir? Não sei, só sei que eu vi muitos. Já perdi a conta, mas não me esqueci deles. Assim como não quero ser esquecida quando for a minha vez.
Finalmente, um oponente digno. Mais uma vez, eu sobrevivi. Pelo menos não fui a única sobrevivente. Só restou eu e Robin naquele navio. Revezamos quem controlava o timão para evitar cansaço e acidentes. Após o fim do último enfermo, eu e Robin tivemos que decidir o que faríamos com os corpos, já que eles eram de pessoas que morreram devido a uma terrível doença e poderiam ajudar a espalhá-las em terra firme. Discutíamos o que levá-los até algum cemitério para que eles tivessem um enterro minimamente digno. O problema era que a terra firme mais próxima estava longe o suficiente para que a decomposição perfumasse o navio inteiro. Isso chamaria a atenção das autoridades do local, onde eles seriam enterrados e poderíamos acabar em quarentena, na melhor das hipóteses. Por outro lado, Robin achava melhor queimarmos os cadáveres para se livrar deles rapidamente e evitar que a doença se espalhasse. Depois de uma discussão, a ideia de Robin foi atacada e incinerei todos aqueles corpos sem vida, mesmo me sentindo muito culpada com isso. Robin me consolou, disse que tínhamos feito o melhor que poderíamos e que quando se trata de doenças, não há espaço para memórias, afetos, se isso nos impedir de fazer o que deve ser feito. Robin me contou que já passará por uma situação parecida há muito tempo atrás, quando uma peste dizimou boa parte da vila em que ele nasceu. Os pais e os irmãos deles foram vitimados por essa doença. Robin não pôde enterrar a própria família e foi o único a sobreviver do seu lar. Ele era um jovem de 15 anos e, após perder tudo, teve que ir morar com os parentes que viviam em uma cidade distante. Infelizmente, Robin só encontrou misérias nessa nova casa e acabou se tornando um caçador de recompensas para ter uma vida melhor. Após ouvir a história daquele senhor, fiquei em silêncio por um tempo e depois adormeci. Eu não sabia o que dizer para consolá-lo, já que nunca tinha passado por uma situação parecida. Fiquei quieta. Passaram-se alguns dias até que aportamos na Ilha dos Pássaros. Era um lugar bonito, quente, úmido, com belas praias, vegetação abundante, incontáveis pássaros coloridos e barulhentos e alguns habitantes. Até onde pude ver, havia uma pequena cidade escondida em uma densa floresta. Mais tarde, eu conheceria outras cidadezinhas desta ilha. Aportamos na Ilha dos Passos para obter alimento e água. Infelizmente, isso só se mostraria uma péssima escolha. Robin foi comprar os mantimentos com algumas moedas de ouro, enquanto permaneci no navio para poder defender o tesouro. Para o meu azar, naquele dia, aportou um navio de piratas e vi eles se aproximando da embarcação na qual eu estava. Eles devem ter percebido que havia poucas pessoas no barco em que eu estava e se aproximaram para roubar a carga. Quando notei que eles roubariam um tesouro, que me garantiria um começo perto dos meus filhos, resolvi enfrentá-los mesmo estando sozinha. Era um dia quente e ensolarado, estava na hora do almoço. Eu tinha essa vantagem, pois eu controlava melhor a magia do fogo e achava corretamente que o sol me favorecia, tornava meus poderes ainda maiores. O meu único aliado era o sol, e torci para ele me fortalecer. Eu não queria ser a mais poderosa das bruxas, eu só desejava ser forte o suficiente para vencê-los. Eu não poderia perder, mas fui derrotada. Quando os piratas se aproximaram do navio onde eu estava, eu saí da embarcação com a espada empunhada ordenando a todos para se afastarem. Os ladrões não me obedeceram e ainda me provocaram dizendo que uma mulher não os intimidaria. Então iniciei a ofensiva. Cerquei os meus oponentes com fogo. Quando perceberam que eu não era uma oponente fraca, vi o medo nos seus olhares e gritei. O que foi? Estão com medo de uma mulherzinha? Um deles conseguiu apagar o círculo de fogo e sorri. Vi aquilo como um desafio e resolvi que aquela luta não seria apenas uma batalha. Aquela luta seria um espetáculo, e eu seria a artista responsável por essa arte. Usei o fogo como propulsão nos meus pés e usei isso para me mover rapidamente em campo de batalha. Com grande velocidade e uma espada, consegui abater muitos piratas. No entanto, entre os meus oponentes haviam alguns guerreiros fortes e bruxos poderosos, e isso foi decisivo para minha derrota.
Usei também a minha magia de fogo, convocando uma pequena chuva de chamas nos meus inimigos. Isso causou muitas baixas e só não acabou com todos eles devido à proteção de gelo que o capitão deles fez. Ao final daquela batalha, fui imobilizada por fortes correntes de gelo que o capitão e mais 8 feiticeiros piratas conseguiram convocar. Tentei de tudo para me libertar, mas não consegui, e para o meu desespero percebi que fui derrotada. Naquele momento, senti muito medo, pois eu acreditava que aquele seria o meu final. Eu havia eliminado 50 piratas naquela luta. Eles iriam querer vingar a morte dos seus. O capitão se aproximou de mim. Senti o meu coração quase parar. Senti que seria o meu fim e comecei a me lembrar da minha vida. Quantos erros, quanto arrependimento. Recordei-me do Dante, do Virgílio, da minha mãe e me perguntei se Dante seria forte o suficiente para os proteger da Catarina e do meu pai. Agradeci aos deuses por Chiara. Ela certamente seria uma ótima mãe. Os nossos filhos ficariam seguros com ela. Teriam uma infância mais feliz que a minha e poderiam ser pessoas melhores que eu. Seguros com ela. Chiara ensinaria aos nossos filhos a serem honestos. Isabel e Eduardo ficariam bem, graças à mãe maravilhosa que escolhi para eles. Decidi que eu partiria com alguma dignidade e resolvi não chorar diante daqueles que me derrotaram. Quando o capitão parou diante de mim, eu pedi para que meu fim fosse rápido e, para minha surpresa, ouvi. E quem disse que vou acabar com você, menina? Na verdade, você me impressionou. Estou tão impressionado com o seu talento. Seria um desperdício simplesmente acabar com você. Acredito que um talento como o seu deve ser aproveitado. Agora está na hora de fazer você fazer uma escolha, menina. Escolha bem. Você quer se juntar a nós e viver ou prefere falecer? Imediatamente escolhi viver e assim me tornei uma pirata. Parte de um grupo chamado de Leviatã. Leviatã era um grupo com 400 piratas divididos em 2 navios. Eram comandados pelo capitão Douglas. Assim que aceitei ser pirata, Douglas me deu boas-vindas. Vejo que é esperta, menina. Bem-vinda, eu sou o capitão Douglas. Percebo que tem um grande futuro na pirataria. Quase me esqueci. Qual é o seu nome? Eu respondi que me chamava Rafaela, mas ocultei que eu tinha filhos para não envolvê-las com esse mundo. A partir daquele momento, tornei-me aprendiz de Douglas e deixei para trás a minha vida de caçadora de recompensas. Ainda hoje me pergunto o que foi feito de Robin. Ainda não sei o destino dele, mas torço para ele estar bem. Uma nova família. Eu me tornei pirata só para não morrer. Ser pirata não estava nos meus planos. Não que eu seja muito boa em fazer planos. Eu até queria fugir do navio e voltar para o reino das águas, mas não sabia como eu faria isso. Mas o destino pode ser bem irônico, e entre os piratas eu não apenas encontrei os meus futuros súditos. Eles se tornariam a minha família, principalmente o Nelson e o Capitão Douglas. Os piratas me conduziram para um dos seus navios e também levaram consigo o tesouro que consegui na ilha da doença misteriosa. Assim que adentrei o navio, percebi que muitos piratas me olharam com raiva. Eu até entendo eles. Se alguém acabasse com a vida dos meus amigos, eu também detestaria essa pessoa. Inicialmente, devo ter sido a vilã da história deles, assim como eu também os via como vilões, pois eles me derrotaram e me impediram de estar mais próxima aos meus filhos. Só não sofri retaliações, pois desde que aceitei ser pirata, o capitão Douglas me protegeu e anunciou que aqueles que ousassem me ferir iriam se ver com ele. Obviamente, os outros piratas não me desrespeitaram, por medo do Douglas. Assim como eu, eles queriam continuar vivos. O capitão Douglas me ensinou tudo o que sei sobre ser pirata e a vida no mar. Inicialmente, eu não confiava no Douglas. Eu achava que ele deveria ter alguma segunda intenção comigo, mas logo eu vi que ele não se sentia atraído por mim e só me acolheu devido ao meu talento. Douglas era um homem que amava homens, casado com o Nelson, e a sua história tinha muito em comum com a minha. Acho que essa identificação nos aproximou. Douglas era o príncipe do reino lunar. Quando o descobriram homossexual,
Tentaram fazer com que ele se tornasse religioso, porém ele não tinha vocação para a religião e deixou o reino lunar para buscar uma vida na qual ele se sentisse melhor. Como Douglas gostava de viajar, adorava lutar e amava o mar, a vida de pirata o chamou e ele atendeu a esse chamado. Douglas me confessou que a única saudade que tinha da sua terra natal era o seu irmão gêmeo, Arthur. Contei para Douglas que Arthur havia se tornado rei. Casou-se com Ayla e tinha 4 filhos, 3 rapazes e uma menina. Douglas sorriu. Disse que já sabia disso, pois nunca deixou de acompanhar a vida do irmão. Em pouco tempo acabei me tornando muito amiga do Douglas, pois tínhamos muito em comum e ele era divertido. Ele me ensinou diferentes técnicas de luta e de bruxaria. Ele aprendeu tudo isso nas suas diversas viagens. Aprendi magias de diversas civilizações e me tornei uma feiticeira mais poderosa e completa. Mesmo assim, eu ainda tenho dificuldade com mudanças de aparência e manipulação de imagens. Aprendi sobre técnicas de bruxos lendários. Inclusive, entendi que poderia usar os outros elementos para aumentar ainda mais o meu poder. Percebi que o ar, a água e a terra também poderiam ser meus aliados em uma batalha, mesmo não sendo os elementos com os quais eu tinha maior afinidade. O ar me ensinou a ser ainda mais rápida em batalha e também me possibilitou criar furacões de chamas e maiores tempestades de fogo. A água me ensinou a ser mais defensiva e flexível, deixar a magia fluir pelo meu corpo. Desse modo, melhorei a minha capacidade de cura. Tornei-me mais resistente a feitiços alheios e criei técnicas de magias de fogo baseadas naquelas que já existiam em água, como o abraçar das chamas que se originou da técnica braços de água. Por fim, a Terra conseguiu se apresentar como a minha extensão através do magma. Fui a primeira a conseguir controlar o sangue do planeta e usei isso muitas vezes para me favorecer em uma luta. Até Douglas se impressionou com o meu desenvolvimento, e olha que ele já tinha altas expectativas em relação a mim. Um dia ele me disse que estava feliz, porque eu o superaria. No entanto, ele se sentia triste, pois eu teria tanto conhecimento de magia que não poderia me ensinar mais nada. Eu o abracei e falei que ele nunca deixaria de ser o meu mestre. Entretanto, eu ainda guardava algumas fraquezas. As minhas emoções e o álcool. Até os piratas achavam que eu bebia demais, e os que eram mais próximos de mim pediam para eu moderar. Eu não respondia, ficava quieta e pensava que diziam isso para sobrar mais rum para eles. Eu nem agradecia pela preocupação. Até que comecei a gostar da minha vida de pirata. Viajava muito, conhecia diversas culturas, convivia com a beleza do mar, do ouro e das cidades litorâneas. Fiz vários amigos com vidas tão caóticas quanto a minha. A minha sexualidade não era motivo de vergonha ou repreensão entre eles. Eu tinha o acolhimento de Douglas e Nelson e ainda tinha acesso ao rum. Tudo iria muito bem se eu não me apaixonasse novamente pelas pessoas erradas e se um fantasma do passado não voltasse a me assombrar. Inês. Nos meus primeiros dias no navio pirata, eu ainda queria fugir e me ocupava de 2 formas: procurando rotas e meios de fugas e ganhando a confiança de Douglas e os seus ajudantes para ver se eles diriam algo que seria útil para mim. Infelizmente, eu não estava conseguindo escapar e comecei a me desesperar um pouco. Digo, bastante. Eu estava andando desnorteada igual uma barata tonta quando eu esbarrei em Inês. Eu me desculpei. Ela olhou para mim, corou, desviou o olhar, disse que estava tudo bem e se apresentou. Achei Inês muito fofa e resolvi descobrir mais sobre ela. Na tentativa de conhecer melhor aquela que seria minha próxima namorada, fiz amizade com alguns piratas que me contaram que ela era pirata há pelo menos 10 anos. Entrou naquela embarcação como concubina de um tal de Enzo, mas agora ela tinha se destacado tanto que só o capitão Douglas estava acima dela na hierarquia dos piratas. No momento em que descobri que Inês era amante de Enzo, desanimei muito e acho que isso foi que fez eles perceberem que eu estava interessada na Inês. Eles me tranquilizaram, dizendo que Inês estava solteira e gostava tanto de homens quanto de mulheres, pois Enzo partiu há muito tempo. Pode parecer terrível, mas sorri. Nem consegui disfarçar a minha alegria.
Agradeci aos meus informantes, deixando eles dividirem a minha próxima refeição entre si. Foquei a próxima semana em conquistar o amor de Inês. Eu tentava convencer o capitão a deixar as melhores comidas para ela. Tentei impressioná-la com as minhas habilidades de pescaria e até ofereci para ela metade do que pilhei de uma embarcação carregada de temperos. Apesar de todos esses meus esforços, Inês continuava distante de mim. Em uma tarde, flagrei Inês beijando uma garota. Quase explodi em raiva, mas me lembrei que ela estava solteira. E isso significava que eu ainda tinha chance de me tornar a namorada. Bastava eu ser agradável e me livrar dos meus rivais. À noite teve a comemoração do aniversário de Douglas, e antes de eu ficar bastante descontrolada de tanto tomar rum, vi que quem estava me impedindo de tentar ser feliz ao lado de Inês. O nome dela era Linda. Ela parecia ser muito mais bonita do que eu, e entendi que eu só conseguiria o que quero se eu sabotasse essa rival. Como posso dizer? Linda era uma verdadeira deusa da beleza com seus longos cabelos pretos e cacheados, a sua pele cor de oliva e os seus olhos cor de mel, sem contar com o seu corpo escultural. Essa formosura toda inicialmente me incomodou, mas não demoraria tanto para me agradar. Só sei que no aniversário do Douglas eu exagerei no álcool e depois me contaram o vexame que passei. O Nelson me disse que ele tentou me impedir de acabar com todo o rum do navio. Eu não aceitei isso muito bem e quase oferi a cuspir fogo, sorte que Nelson, além de ser um ótimo curandeiro, era muito ligeiro e conseguir desviar das chamas. Inicialmente não quis acreditar no Nelson, mas todos confirmaram que fiz isso e não pude fugir da realidade. Ainda fiquei sabendo que só não causei mais estrago, pois o Nelson jogou feitiço de sono em mim. Como eu estava virado no álcool, fiquei mais vulnerável a esse tipo de magia e dormi rapidamente. Tive que negociar com o Capitão Douglas sobre as minhas bebedeiras. Ele queria que eu parasse de beber para não ser uma ameaça aos nossos companheiros de oceano. Eu não estava preparada para abandonar o conforto do rum e argumentei a favor do meu direito de beber até cair. Por fim, decidimos que eu continuaria bebendo o rum como eu quisesse desde que eu bebesse longe dos outros, isolada. O dia seguinte ao aniversário do Douglas foi marcado por enjoo e dor de cabeça, a minha velha companheira. A ressaca me visitou e, como toda visita chata, não me deixou fazer o que eu queria. Naquele dia não consegui sabotar Linda. Fiquei frustrada com isso. Quando me recuperei, resolvi colocar o meu plano em ação. Fui bastante gentil com Inês e também observei cada passo de Linda. Descobri que minha rival planejava conquistar Inês através de uma tentativa de encontro romântico. Nunca passou de tentativa graças a mim. Eu sabia quando seria um encontro e o que eu tinha que fazer. E como eu sabia. Primeiramente, aproveitei um momento de distração de Linda para assumir, incinerar o presente que ela daria para Inês. Lembro-me do desespero da minha rival de ter sido muito difícil segurar o riso. Depois salguei a comida que seria servida a todo mundo, sem que ninguém percebesse isso. Afinal, é difícil ficar de bom humor após comer comida ruim. Naquela noite posso ter comido um péssimo jantar, mas isso não abalou a minha felicidade. Fiquei feliz, pois a comida ficou horrível e o caos que se formou por esse motivo foi divino. Eu me diverti bastante. Não sei exatamente como foi o encontro entre Inês e Linda, porque não consegui vigiá-las. No entanto, consegui o que queria e tive essa certeza no dia seguinte quando vi as duas de péssimo humor e sem se falar. O encontro deve ter sido desastroso. Eu até senti orgulho de ter semeado o caos e a discórdia com tanta competência. Depois de tirar Linda do meu caminho, permaneci sendo muito atenciosa com Inês. Em pouco tempo consegui conquistar o amor de Inês. Eu a pedi em namoro e ela aceitou ser a minha namorada, sem saber que estava entrando na pior enrascada da sua vida. Eu realmente gostava muito dela. Ela amenizava a saudade que eu sentia dos meus filhos e me ajudava a me adaptar à vida de pirata. O nosso namoro era uma mistura de sonhos encantadores com os mais doces pesadelos. Belas e quentes noites estreladas onde beijávamos, trocávamos carinhos e sonhávamos tão alto. Mas é como dizem, quanto mais alto você voa, maior será a sua queda, e caímos muito. Como caímos.
Depois do sonho, nem sempre acordamos. Pode vir o pesadelo. A beleza das noites entreladas não resistiu às discussões causadas pelos meus ciúmes tempestuosos. Era só eu confrontar quem eu achava que queria me roubar a Inês, que ela ficava brava comigo. Acusava-me de não confiar nela e gritávamos uma com a outra. Ficávamos algumas horas sem nos falar, mas em pouco tempo a chama da paixão se reacendia e refazíamos as pazes. Apesar desse vai e vem, eu também acreditava que dessa vez eu havia encontrado o amor da minha vida e, mais uma vez, me enganei. Linda, eu me iludi de novo. Mais uma vez, achei que seria feliz para ser ao lado de Inês, apesar de tantos conflitos. Estava óbvio que não ficaríamos juntas por muito tempo. Não duraríamos. Estávamos nos adoecendo juntos e todos percebiam isso. Fui alertada por alguns para confiar mais em Inês, pois se ela escolheu estar comigo era porque me amava, não por falta de opção melhor, e por me amar não me trairia. Acho que era verdade. Eles percebiam como eu não apenas acabava com a minha paz, eu também perturbava todos ao meu redor com ciúmes, obsessão e ataques de raiva. Liguei tanto que tive uma conversa com o Capitão Douglas. Ele me aconselhou a não arranjar mais tantos conflitos e me deu um ultimato. Se ele soubesse que briguei com mais alguém por mulher, eu seria punida. Provavelmente eu teria que andar na prancha. Então eu decidi que não arranjaria mais tanta encrenca, apenas por suposições. Eu estava determinada a me controlar melhor e eu tinha até a esperança de que isso melhorasse o meu namoro com Inês. Mas já era tarde demais. Tarde demais para consertar aquele relacionamento. Poucas horas depois de conversar com Douglas, Inês terminou comigo porque estava cansada de sofrer. Implorei para que ela não me deixasse, mas foi em vão. Ela estava certa. Nós não tínhamos conserto. Ela me deixou. Após 2 semanas de namoro, ela me deixou a sós com a minha tristeza e lidei com isso da pior forma possível. Assim que Inês saiu perto de mim, procurei o álcool e achei que beberia sozinha. No entanto, tive uma companhia inusitada. Linda. Incrivelmente, eu já não sentia mais raiva dela, e ela também parecia não guardar rancor de mim. Bebemos juntas a quem nos visse. Acreditava se tratar de grandes amigas. Ficamos a conversar a noite toda. Contamos uma para a outra as nossas desventuras. Fizemos piadas dos nossos problemas, choramos e rimos juntas. Percebi que Linda não era apenas bonita. Ela era muito legal e eu não deveria ter considerado ela a minha rival. Senti vergonha de tê-la prejudicada e decidi que redimiria de alguma forma. Como me redimi de ter estragado a vida amorosa de Linda? Eu me voluntariei para ajudá-la em algumas missões perigosas. Vivemos muitas emoções juntas. Era um misto de ouro, risada, luta, rum, fuga e coração acelerado. Isso tudo era muito bom para estar certo e combinava lindamente com a nossa tendência à destruição. Éramos como fogo e gasolina, iguais em erros, intensidades e vícios. Isso parecia algum tipo de alma gêmea maligna, onde duas pessoas não necessariamente, mas se unem pelas suas péssimas tendências e sem ninguém intervir. Acabavam se destruindo. O que era apenas uma amizade, uma união por afinidade, acabou se transformando em paixão em pouco tempo. Em uma missão difícil, enquanto lutávamos contra os piratas rivais, eu me declarei para ela e ela perguntou: por que demorou tanto? Corei e sorri. Conseguimos sair vitoriosos dessa luta e no dia seguinte nos tornamos namoradas. O que começou como rivalidade acabou como um namoro. Mas teríamos um final feliz? Não, não tem como ser feliz enquanto se destrói. No início tudo parecia bem para nós, pois tínhamos muito em comum. Não só percebíamos que estávamos a alimentar o pior uma na outra e andávamos de mãos dadas rumo à autodestruição. Linda também era ciumenta, porém eu não via isso como algo ruim. Eu até achava fofo. Ela também não se irritava com os meus ciúmes. Ela dizia que gostava que eu fosse assim, pois isso a fazia se sentir desejada. A nossa vida íntima era ótima. Experimentamos muitas formas de prazer e não economizávamos na intensidade das sensações.
No entanto, a pior parte do nosso relacionamento era o terceiro envolvido, o rum. Enquanto namorei Linda, meu problema com álcool ficou pior. Eu bebia todo dia com a Linda, ou seja, era como se estivéssemos quase sempre bêbados, e isso afetou o nosso desempenho nas nossas tarefas. Eu ficava tanto tempo ébria que até desenvolvi um estilo de luta próprio para o combate nessas condições. Alguns chamavam de estilo bêbado, e ninguém me detinha nesse tipo de luta. O capitão Douglas e o Nelson ficaram preocupados, pois sabiam que se continuássemos desse jeito, causaríamos algum desastre, algo que levaria à baixa de muitos piratas, e isso seria terrível. Não trilhávamos apenas o caminho da autodestruição, causaríamos a destruição generalizada. Fomos chamadas para conversar com o Douglas. Ele nos confrontou sobre o nosso vício. Disse que se continuássemos assim, iríamos andar na prancha para que não prejudicássemos os outros piratas e tentou fazer um acordo comigo e com Linda. Eu, que já estava chorando desde que o capitão mencionou algo sobre não nos destruir para não ferir as pessoas que amamos, chorei ao lembrar de Dante, Virgílio, minha mãe, Flor, Chiara e os meus filhos. Eu não queria ser motivo de vergonha para eles. Eu desejei viver o máximo possível para poder amá-los por mais tempo. Acho que chorei de remorso e saudades. Chorei como criança. O que eu estava fazendo com a minha vida? E se Ana estivesse viva? Ela amaria que eu havia me tornado? Acho que não. Chorei e me arrependi. Mas ainda tinha aquele vazio e eu precisava preenchê-lo. Eu realmente queria mudar, mas não sabia como. Além disso, as palavras dos Douglas me lembraram de Kiara e de como destruir nossa família. Os meus filhos provavelmente cresceriam sem uma das mães graças à insegurança e ao álcool. Como eu permiti que isso acontecesse? Eu desejava a mudança, mas Linda não queria mudar. O acordo proposto pelo capitão Douglas foi o que eu e Linda pudéssemos beber uma vez a cada 3 dias. Eu aceitei, mas Linda não. Ela argumentou que não tinha falhado nas suas obrigações de pirata ainda, e o seu consumo de rum não a fez uma pirata incompetente. Douglas parecia decepcionado, mas aceitou os argumentos dela e prometeu que se ela fosse responsável pelo fim de alguém da população, ela não escaparia da prancha. Olhei para a Linda. Vi que ela estava realmente se acabando. Até a sua aparência estava mudando pelo excesso de rum. Senti pena dela, mas resolvi permanecer ao lado dela. Eu não a abandonaria, apesar das nossas diferenças. Cumpri o acordo que firmei com o capitão, mas isso me afastou de Linda, e ela começou a reclamar de eu não beber com ela com a mesma frequência que eu fazia antes. Respondi que eu estava apenas cumprindo o acordo e ela ficou calada e brava. O nosso namoro não durou uma semana após a conversa com o Douglas. Linda terminou comigo dizendo que não suportava mais os meus ciúmes e que eu a sufocava. Eu a deixei partir e me afastei dela. Eu não deveria ter me afastado dela mesmo após o término. Eu desisti de Linda, não insisti para tentar libertá-la daquele vício. O corpo dela não suportou os excessos e sucumbiu jovem demais. Eu sinto remorso, não tentei salvá-la e ela se foi. Fui uma péssima namorada para Linda também, mas sou muito teimosa e nunca desisti do amor. Julieta. Se eu disser que não fiquei abalada quando a Linda terminou comigo, eu estarei mentindo. Até seria melhor eu ficar um tempo sem namorar outras mulheres, pois eu me absorvia tanto nos meus relacionamentos e nas emoções que eles despertavam que eu não me reconhecia. Eu simplesmente não sabia existir sem ter alguém do meu lado. E eu queria existir. Por isso, eu buscava os namoros como quem procura água em um deserto. Eu precisava dessas paixões, desses romances, de tudo o que eles me traziam, até das lágrimas. Eu era muito boa em fazer as pessoas virem até mim, pois eu me sinto um grande nada e, sendo um vazio, eu consigo ser exatamente o que elas desejavam. No entanto, eu sou péssima em fazer as pessoas ficarem ao meu lado. A minha vida amorosa foi um grande vai e vem. O namoro se tornou uma necessidade ainda maior devido à diminuição de consumo do rum. O álcool não me deixava feliz, ele apenas diminuía a minha dor, e mesmo assim eu sentia que precisava dele. Comecei a sentir o vazio arder dentro de mim, como chama do castigo eterno, e busquei o amor em todas as suas formas para tentar obter o alívio para este tormento.
Eu me dediquei mais aos meus deveres como pirata e me esforcei para ser uma boa aprendiz de Douglas. Com tanto esforço, eu queria conquistar mais amigos e também desejava mostrar ao capitão que eu era grata por ele ter poupado a minha vida. Eu amei a atenção que ganhei. Foi nesta época que me tornei popular entre os piratas e desfiz a impressão inicial que eles tiveram de mim. No entanto, o amor das amizades não foi o suficiente para mim e continuei a buscar um novo romance. Só que desta vez, sem transformar esta busca no foco principal da minha vida. Durante o dia, eu era a pirata que mais derrotava inimigos, a que conseguia roubar os tesouros de maior valor, uma integrante valiosa dos piratas Leviatã. De noite a história era outra. Eu estava sempre flertando, tentando conquistar o coração de alguma pirata bonita, mas acabei sendo rejeitada por alguma delas, enquanto outras apenas me beijavam e não assumiam um namoro comigo. Eu me sentia muito frustrada por estar falhando em conseguir um relacionamento romântico. Eu até gosto da conquista, mas o meu maior objetivo não é simplesmente conquistar. Eu quero ser a namorada ou a esposa. Estar em um relacionamento me deixa mais feliz do que flertar, conquistar. No entanto, em uma noite de lua cheia e mar agitado, ela veio até mim. Quem veio? A minha Julieta. Como eu posso descrever Julieta? Ela era uma mulher interessante, intrigante, misteriosa, tinha um jeito de falar malandro e sedutor que logo me ganhou. Como não se derreter por aquela voz aveludada, aqueles olhos prateados tão maliciosos, aquele cabelo tão flamejante quanto o desejo, aquele jeito de quem guarda muito mais do que segundas intenções. Não pude resistir ao charme de Julieta, e a luz do luar a tornou ainda mais encantadora. Era o aniversário dela, e ela me queria como seu presente. Eu não poderia fazer desfeito de deixar a aniversariante sem presente, e a beijei sob a luz do luar. Eu e Julieta passamos a nos ver muito. Não fui apenas um romance de uma noite para ela, e isso me encheu de esperança. Comecei a ter sonhar com um dia em que eu a pediria em namoro. Tudo deveria ser perfeito. O problema era conseguir essa perfeição na vida real. No entanto, mais uma vez as coisas não saíam como planejei. Isso não significa que foi ruim. Só foi diferente do que achei que seria. Após quase sofrermos um naufrágio, todos aqueles navios estavam assustados e molhados. Inclusive eu. Posso até não ser uma pessoa medrosa, mas não gostaria de me afogar para nunca mais ver a luz do próximo dia. Só sei que eu estava me recuperando do susto, quando ouço Julieta me pedindo em namoro. Que momento! Olhei para ela, toda ensopada, coitada. Estranhei esse pedido, mas ela me disse que aquela tempestade a fez perceber que a vida era muito curta e que ela gostaria de vê-la ao meu lado. Aquela tempestade a fez perceber que sou importante e que ela não deveria viver sem mim. Eu me derreti com tudo o que ela disse e aceitei ser a namorada dela. Parecia que eu finalmente seria feliz. Eu nem desconfiava que a minha vida estava caminhando para mais uma tragédia. Julieta parecia um sonho, porém eu sentia que algo nela não era real. E o que eu fiz? Ignorei as minhas desconfianças e segui com o relacionamento aparentemente saído daqueles livros de romances açucarado que a Ana gostava de ler. Tudo estava muito bom, ou eu pensava isso. Eu ainda afogava algumas mágoas no álcool e sentia medo de perder a minha perfeita Julieta. Esse medo da perda fazia com que os meus sentimentos oscilassem muito. Mas esses problemas não foram grandes o suficiente para fazer Julieta brigar comigo ou se queixar de mim. Julieta era perfeita. Perfeita demais para ser verdade. Da pior forma, eu descobri que tudo que eu tinha vivido ao lado de Julieta foi uma grande farsa, e a Julieta era uma ótima atriz. Em um dia no qual o mar estava calmo, veio uma grande tempestade, e o nome dela era Julieta. A minha namorada iniciou um montinho e pediu que eu me levantasse contra o Capitão Douglas. Naquele momento entendi que Julieta me enganou. Ela apenas estava me manipulando para ter uma forte aliada ao seu lado. Ela me traiu da pior forma possível. No instante em que Julieta me pediu para fazer parte do levante, senti o meu coração partir e não hesitei em fazer o que era certo. Eu não trairia aquele que não apenas poupou a minha vida, mas também me acolheu e me ensinou bastante. Eu jamais trairia um Capitão Douglas. Escolhi não me juntar a Julieta. Quando não fiz o que ela queria,
aquela que parecia boa demais para ser verdade, mostrou quem realmente era. Enfurecida, ela terminou comigo. Disse que aguentou as minhas loucuras à toa e prometeu me fazer pagar pelo tempo que ela perdeu comigo. A minha sorte é que os traidores não costumam ser muito bons em cumprir as promessas que fazem. Houve uma batalha entre aqueles que aderiram ao monte de Julieta e aqueles que permaneceram fiéis ao Capitão Douglas. Não foi difícil vencer Julietas e os outros traidores, pois os piratas e os bruxos mais fortes estavam ao lado do capitão. Por fim, Julieta e os seus capangas que sobreviveram à luta se atiraram ao mar para não passar pela humilhação de andar na prancha. Mais um romance que acabou de modo trágico. Pelo menos desta vez eu fiz a escolha certa. Não caí totalmente no canto daquela sereia.